Você já se perguntou o que realmente acontece nos bastidores da bruxaria? Não estou falando de filmes, não estou falando de fantasia. Estou falando de alguém que viveu isso por dentro da bruxaria em Hollywood. Jackie Marino Chen não era apenas curiosa sobre espiritualidade. Ela praticava, estudava, ensinava, estava profundamente envolvida com o ocultismo e com práticas esotéricas que prometiam poder, conhecimento e expansão espiritual. Mas o que começou como busca por luz terminou em experiências que ela jamais imaginou enfrentar. E foi justamente no momento mais sombrio que algo inesperado aconteceu. Hoje você vai ouvir a primeira parte do testemunho completo de uma ex-bruxa que decidiu abandonar tudo para seguir a Cristo. O que ela viu? O que a fez mudar? E por que ela diz que as pessoas estão sendo enganadas? Assista até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga o mundo espiritual. Vamos para a entrevista. Jackie Marino Chen, bem-vinda a Houston, Texas. Muito obrigada por me receber. Tem sido muito divertido estar aqui. Agradeço. Que ótimo! Fico feliz em ouvir isso. Eu queria conversar com você há algum tempo, então é realmente uma honra. Você realmente teve um impacto em mim, na minha esposa e em muitos outros aqui. E então, eu sei que às vezes, nesta era da internet, é difícil saber quem está ouvindo sua história, quem está sendo impactado por ela. Mas são muitos, e louvado seja o Senhor. Sim, estou muito animada para conversar com você hoje. Vamos voltar um pouco antes de falarmos sobre quem você é hoje, porque isso é algo glorioso para se falar. Chegaremos lá. Vamos falar sobre quem você era e o que te levou por esses caminhos sombrios. Começando pelos primeiros anos, sua infância, se você não se importar de falar sobre isso. Então, eu cresci realmente pensando que era cristã. Íamos à igreja e não me lembro de ter ouvido o evangelho, mas por outro lado eu era muito jovem, então talvez eu tenha ouvido, mas eu não sabia a verdade. Meu pai lutava muito contra o vício em drogas e álcool. Então, quando eu tinha 5 anos, meus pais se separaram, minha mãe nos separou para minha segurança. E também, muito jovem, eu realmente não sei com que idade começou, mas assim que tenho memórias de abuso. Isso me deixou muito confusa. Havia muita culpa, vergonha e segredo que me deixaram muito isolada naquela tenra idade. E então meus pais se separaram, me sentindo com medo e assustada, sem saber o que fazer a respeito e sem ter para onde correr. E continuei assim até começar a me envolver com coisas muito prejudiciais no ensino fundamental. Sinto muito. É de partir o coração e devastador quando você ouve essas histórias. Só de pensar em uma criança vulnerável sendo submetida a algo assim já é horrível. E isso pode realmente te colocar em um caminho e te tornar mais suscetível a outras coisas mais tarde na vida. Mas você mencionou algo que achei interessante. Você acabou de dizer que quando seus pais se separaram, você sentiu como se estivesse sendo arrancada da sua segurança. Então esse era seu pai para você? Sim, eu achava que meu pai era um relacionamento muito saudável. Éramos muito próximos, como melhores amigos. Então eu realmente não entendia que ele tinha um problema de dependência. Eu nunca o vi bêbado ou usando drogas, pelo menos se vi, eu não sabia que ele estava. Então, ter isso tirado de mim, meu pai, que na minha mente era meu relacionamento mais próximo, e depois vê-lo no hospital por overdose ou algo assim, e eu me senti pessoalmente responsável, porque eu sabia que ele não queria me perder. Outra coisa que você disse que me chamou a atenção é que você achava que era cristão quando criança, mas nunca ouviu o evangelho, pelo menos não que se lembre. E para pessoas que são cristãs de forma casual, ou que pensam que ser cristão é conhecer o evangelho, o que significa pensar que você é cristã, mas não conhecer o evangelho? Por que você achava que era cristã? Eu realmente achava que era cristã como se fosse americano ou italiano, como se tivesse nascido assim, já que eu achava que todos na minha família eram cristãos, e como eu nasci nessa família, eu também era cristã. Eu não sabia quem era Jesus ou o que ele realmente significava, além de ser alguém que eu podia imaginar quando estava com medo. Era o único pensamento que eu tinha, mas eu simplesmente achava que era uma identidade com a qual eu nasci. Você disse que havia um vazio porque isso é muito verdade. Quer dizer, imaginando como um homem que eu não saiba nada sobre isso, poderia falar mais sobre esse vazio? Eu me sentia muito assustada, muito insegura, como você disse, muito sozinha.
e eu queria encontrar uma maneira de lidar com esses sentimentos intensos. E a maneira que encontrei foi com a automutilação, me cortando. E isso soa contraintuitivo, mas eu sentia tanta angústia e dor emocional por dentro que criar dor física era uma distração. Essa dor me ajudava a sentir uma sensação de controle. E então eu desenvolvi um transtorno alimentar. Eu era bulímica. E muitas vezes eu simplesmente não comia. E isso também me dava uma sensação de controle. Tipo, eu não conseguia controlar minha vida, eu não conseguia controlar meu pai, mas eu conseguia controlar meu peso. No ensino médio, eu nunca quis usar drogas ou álcool porque eu tinha visto em primeira mão como isso destruiu a vida do meu pai. Mas eu cheguei ao ponto em que pensei que precisava fazer isso para me encaixar, para não perder meus amigos e para realmente escapar de mim mesma. E a primeira vez que eu comecei, eu ia regularmente com drogas, cigarro e todas essas coisas. Mas a primeira vez que bebi e fiquei bêbada, foi a primeira vez que realmente fiquei anestesiada e esqueci o abuso e todas as coisas que eu vinha reprimindo. E então, a partir daquele momento, eu fiquei completamente viciada. Sim, de certa forma parece outra coisa que você pode controlar, certo? Outra maneira de escapar. E isso foi no ensino fundamental e médio. Mas durante esses anos você também era... Eu sei que você é uma pessoa muito mística e espiritual. Houve realidades ou experiências espirituais que você teve no início da vida? Então, quando eu tinha 7 anos, a pessoa que abusou de mim foi pega abusando de uma criança pequena e eu recebi uma ligação perguntando se algo tinha acontecido, uma ligação frenética. E eu realmente tomei uma decisão naquele momento, que eu nunca mais falaria sobre isso. Eu nunca mais pensaria nisso. E aos 7 anos eu realmente acreditava que, se eu simplesmente nunca mais pensasse nisso, então eu poderia acreditar na minha própria mentira. E então isso nunca aconteceu, porque eu tinha muito medo de ser descoberta, ou de como isso afetaria as pessoas na minha vida e as destruiria. Então isso meio que me deu essa sensação de controlar minha realidade. Eu simplesmente vou acreditar que isso nunca aconteceu. Tipo, eu já tinha essa sensação de que ninguém podia entrar, ninguém podia realmente me ver, ninguém podia realmente me conhecer. E então, por volta dessa época, eu tive uma experiência em que eu ficava sentada do lado de fora por muito tempo e ficava olhando para o nada, ao quase em um estado de transe, só para me anestesiar, e eu vi luzes no céu. Meu pai tinha 2 amigos que faleceram de forma muito trágica, violenta e terrível por causa dos efeitos do abuso de drogas e álcool. E eu supus que essas luzes, porque pareciam seres pessoais e familiares, eram os amigos do meu pai, porque talvez fossem os anjos dos amigos do meu pai, e eu interpretei isso como uma comunicação entre eles, e então eu realmente me apeguei a essa experiência sobrenatural. Foi como uma descarga de adrenalina. Satisfez uma necessidade sua. Sim, isso me deu essa identidade e eu me senti muito especial por causa disso. E também continuei querendo ter mais dessas experiências sobrenaturais, pensando que, apesar de toda a pouca coisa que aprendi no cristianismo, eu não achava que havia espaço para essa experiência. Então, plantou na minha mente que devia haver mais coisas lá fora, porque essa experiência foi tão real e poderosa que talvez isso não fosse verdade, porque agora isso é verdade. Nossa, então na época você pensou que eram seres espirituais ou algum tipo de presença alienígena, que era uma manifestação dos amigos falecidos do seu pai. Mas agora, olhando para trás, sem querer me adiantar muito, o que você acha que era? Sim, que bom que você perguntou. Eu tinha um membro da família muito próximo que também era muito interessado em Órion, com o qual eu fiquei obcecada mais tarde, a constelação. Então, aprendendo sobre alienígenas e OVNIs como ele, eu pude dizer, deve ser isso que eu vivenciei. Na verdade, provavelmente foi meu pai. Ele está salvo agora, o que é incrível. Hoje ele é também um servo de Jesus. Mas ele realmente se identificava com Órion e alienígenas. Então eu meio que pensei, isso é como minha linhagem, deve ser isso. Então fiquei obcecada por alienígenas por causa disso. Mas por alienígenas? Sim. Agora, olhando para trás, vi que me ensinaram que foi que eu precisava abraçar o contraste. Então, eu precisava abraçar o bem e o mal, a luz e a escuridão.
Você precisa fazer o errado para se sentir bem. Essa ideia de unificar a dualidade. E também, quanto mais eu me envolvia com canalização e acreditava que eles queriam ver através dos meus olhos e entrar no meu corpo, mais pensando que isso era nobre. Bem, não foi como se eu tivesse acordado um dia e pensado isso, mas foi algo que aconteceu ao longo do tempo. Eu realmente acredito que eram seres malignos, demoníacos. Elas continuaram a se manifestar como luzes? Eram os mesmos espíritos ou o que quer que fossem? Elas se manifestaram de outras maneiras e vieram até você? Sim. Mais tarde na minha vida eu tive digamos, visitações vívidas, experiências de contato com esses seres que quase sempre pareciam alienígenas altos, o que o mundo chamaria de cinzentos, com grandes olhos negros. E eu tive uma experiência de abdução muito vívida, que foi uma experimentação. E eu acordei com tanta dor que precisei ir ao pronto-socorro. E foi isso em maio. Posso entrar em detalhes se você quiser, mas sim, era meu ovário e acabei precisando fazer ultrassonografias e eles não conseguiram descobrir o que realmente aconteceu. Havia apenas um buraco, mas não havia evidência de um cisto. Então, todas essas experiências estavam acontecendo e eu me sentia tão isolada. Para quem você conta isso? Eu estava passando por isso e me sentindo apavorada, mas nessa época eu já tinha 20 e poucos anos, então foram muitos anos construindo confiança com esses seres. E foi realmente essa experiência que me abalou o suficiente para eu pensar, ok, talvez isso não seja bom. Se eles estão te machucando, certo? Estamos pulando um pouco na linha do tempo, mas acho que é muito instrutivo ver que esses seres que apareceram para você no início da vida continuaram a te influenciar ou tentar te influenciar por anos depois disso, e pareciam benevolentes no começo. E isso é útil porque muitas vezes as pessoas se envolvem em algumas das coisas em que você se envolveu porque parecem poderosas, significativas, boas e benéficas, até que as coisas mudem como inevitavelmente acontecem. Mas vamos voltar para alguns de seus anos de ensino médio, quando você começou a viver. Esses seres ou influências estavam te dizendo para abraçar a escuridão para ver a luz. E eu imagino que isso teve consequências reais na vida, quando você começou a viver como o mundo permitiria chamar de mais livre, ou se sabe, os cristãos chamariam de mais pecaminoso, eu acho. Mas como isso era no início da vida? Sim. Então também comecei a usar tabuleiros Ouija e a fazer meus próprios tabuleiros Ouija. Eu realmente desenvolvi essa sede por experiências sobrenaturais, porque elas eram muito poderosas. Pareciam tão reais e eu queria mais. Era mais escapismo, poder, controle. E então, no ensino médio, me deparei com o livro O Segredo, de Rhonda Burns, que introduziu a lei da atração. Esse livro foi um sucesso tremendo, foi promovido pela Oprah. Ele não era assustador, mas a lei da atração e as crenças que são ensinadas, basicamente, pensamentos se tornam coisas. Você cria sua própria realidade. Me dar poder meio que deu uma estrutura para minhas experiências. Então eu mergulhei de cabeça na lei da atração. O que é isso? Basicamente, pensamentos se tornam coisas. Então, se você pensa em algo, se você pode usar suas emoções para saber o que está pensando, e então você pode usar a si mesmo para manifestar sua própria vida. Eu ouço isso o tempo todo. Sim. Infelizmente, os Reels do Instagram, como todos os outros Reels que você encontra, dizem fale coisas boas e coisas boas acontecerão, e não fale coisas ruins ou coisas ruins acontecerão, certo? E essa é a lei da atração, a ideia de que tudo é vibracional. Então, se você se sintonizar com uma certa frequência, você atrairá coisas semelhantes para si, que é o que eu consigo ouvir os cristãos dizerem. Sim, é trágico. E definitivamente não é um ensinamento bíblico ou cristão. E seguindo esse fio da meada, porque no livro O Segredo, eu penso na introdução do filme, aparecem todas essas palavras como alquimia, rosacrucianismo, a tábua de esmeralda, e todas essas coisas, conforme nos aprofundamos na minha história, foi para onde eu fui levada. Mas eu não vi as sementes tão cedo neste livro, que parece tão inocente, mas é a essência. E a essência desses ensinamentos é muito oculta e muito sombria, mas não parece assim. E então eu comecei a devorá-lo. Sim,
Então, para onde essa influência te levou e como você começou a viver no final da adolescência e início dos seus 20 anos? Então, eu era muito viciada em drogas e álcool, vivendo uma vida dupla secreta. Mas eu percebi que eu não era como meus amigos, por quem eu tinha começado a beber e usar drogas. Mas agora eu estava me escondendo no banheiro, bebendo muito mais do que qualquer outra pessoa, me escondendo para fumar cigarros. E isso me levou quer dizer, naqueles momentos de estupidez, eu me entreguei muito mais do que jamais imaginei. E eu comecei um relacionamento com um homem nativo americano que morava na reserva, que era mais velho do que eu. E ele começou a me ensinar sobre a espiritualidade dos nativos americanos, alienígenas, ancestrais e as estrelas. E a gente ficava acordado a noite toda, usando drogas e conversando sobre essas coisas. E eu pensei, nossa, como eu tenho sido fechada! Preciso ser mais aberta. Esses segredos nativos americanos, transmitidos oralmente, talvez eu devesse explorar esse tipo de coisa mais espiritual do que religiosa. Talvez essa seja a verdadeira essência, e esses cristãos americanos rígidos só estão sendo preconceituosos e snobs, e fechados para a verdade mais profunda da espiritualidade. E é tão triste porque quanto mais eu tentava me livrar de qualquer pequeno resquício de cristianismo que eu ainda conhecia, mais libertação eu achava que estava conquistando, mais vergonha e coisas horríveis eu via em que estava me metendo, mais fora de controle, pensando que estava ganhando controle, mas eu me sentia tão fora de controle. Você disse isso? Sim. Você acha que teria dito isso naquela época? Não, porque eu não gostaria de atrair mais descontrole para minha vida. Então eu estava vivendo nessa dissonância cognitiva de mentir para mim mesma o tempo todo. Não, eu me sinto positiva. As coisas estão boas. Eu tô no controle. Para que eu continue atraindo essas coisas para minha vida. Essa versão de você teria dito que você era mais espiritual e mais avançada espiritualmente do que o cristão médio? Oh, absolutamente. Sim, sim. Durante aquele período em que eu estava, totalmente perdida naquele estado de experimentar essas drogas, acabei indo a uma festa onde conheci um cara que era traficante. No segundo em que o conheci, tive aquela mesma sensação familiar e poderosa que senti quando vi pela primeira vez aqueles, entre aspas, alienígenas, e com quem eu tinha tido aquele relacionamento. E eu simplesmente nunca saí do lado dele. Parecia uma coisa mágica. Então o outro relacionamento tinha terminado, certo? E esse cara aparece e rola uma conexão em algum nível. Sim, e como ele era traficante de drogas, ele conseguia me fornecer álcool e tudo mais. Ele simplesmente me deixou morar com ele imediatamente e me sustentou nessas coisas. Mas ele também começou a me ensinar a verdadeira espiritualidade da nova era sobre karma e o universo e como os elementos interagem. E antes que eu percebesse, eu já estava completamente dependente dele. E eu realmente comecei a admirá-lo muito. E ele me ensinou que nós tínhamos vivido centenas de vidas por causa do karma e de nós dois juntos como almas gêmeas. Tipo, através da reencarnação, porque éramos algo chamado chamas gêmeas. Ele me ensinou que éramos basicamente a mesma alma. Ou melhor, eu diria que ele me ensinou que viveríamos centenas de vidas, mas que éramos uma só alma, como se fôssemos um só. E então nos separamos em dois, como masculino e feminino, e vivemos centenas e centenas de vidas porque éramos o universo experimentando a si mesmo. E então escolhemos ter experiências diferentes, para aprender, mas em todas elas, no final, estaríamos juntos, porque sempre há a união das chamas gêmeas. E então eu realmente comecei a acreditar que esse cara não era apenas meu professor, mas que éramos um só. Então tudo o que ele fazia era apenas um reflexo de mim. E eu comecei a usar drogas psicodélicas em busca de experiências sobrenaturais e ascensão. Comecei a me interessar muito por magia com cristais e aí a festivais de música transformacional onde há muita libertação sexual, tantra e coisas selvagens. Mas me aprofundando cada vez mais na nova era com ele, vendo-o como meu tudo, realmente como eu, mas também meu guia. Onde vocês moravam? Vocês usavam essas drogas, tipo as mais pesadas, juntos? E tinham essas experiências espirituais? Que tipo de drogas estamos falando? Sim, isso era uma parte enorme do nosso relacionamento e conexão. Bem, nós usávamos de tudo,
das mais recreativas e populares às mais fortes e psicodélicas. Muitas dessas, especialmente o MDMA, são coisas que você ouve muito em podcasts populares hoje em dia como sendo uma porta de entrada para algo transcendental e bom, se você realmente quer se conhecer. Bem, com essas drogas era mais apenas essa sensação avassaladora de amor e conexão. Com a BBB, você fica muito entorpecido, mas às vezes você tem não tanto uma experiência psicodélica no sentido de ver coisas, mas fisicamente você sente todas essas coisas. Depois, experimentei ácido e cogumelos psilocibina, e é muito parecido com ver coisas. Sim, eu diria que a química do seu cérebro, ou melhor, a forma como você vê o mundo, tende a ser alterada depois disso. Eu conheci muitas pessoas que foram muito afetadas negativamente por terem viajado com essas drogas tantas vezes que mentalmente não estavam mais na realidade e não voltavam por um tempo. Você já foi visitada por esses seres que mencionamos durante essas experiências? Sim. Então, com as drogas que usei com o homem que eu achava ser minha chama gêmea, era mais como canalização, ou eu sentia essas impressões, eu diria. Mas com o ácido e os cogumelos psilocibina foi muito pronunciado. Então, com ácido ou LSD, eu acreditava que era como se as experiências que eu tive se tornassem concretas. E só confirmou tudo em que eu acreditava. E então, com a psilocibina, eu estava seguindo essa divindade egípcia que eu adorava. Parecia tão manifesto e real, mas veio com muitos efeitos negativos depois e me deixou sentindo... Eu pensei que sentiria tanto amor, tanta plenitude, tanta empolgação, mas senti esse vazio, frio e profundo, e eu não esperava por isso. O que você achou disso na época? Você estava fazendo errado? Sim, eles podem ter dito isso, mas na época eu fiquei muito... Na verdade, o LSD foi com o homem que eu pensava ser minha chama gêmea. E eu simplesmente pensei que eu deveria ser muito mais dependente dele. Quer dizer, depois que eu usei, eu não conseguia, eu não sabia como ter uma conversa. Eu senti como se todas as minhas habilidades sociais tivessem sido apagadas do meu repertório. Como se eu fosse e me sentisse tão assustada e vazia, mas pensei que eu deveria ser mais dependente dele. Quero saber como um certo deus egípcio entrou na sua vida em determinado momento. É tão interessante porque essa divindade egípcia era chamada de Thoth. Essa divindade egípcia, entre aspas, com uma cabeça de íbis, era conhecida como o escriba e o deus da magia. Como foi isso? E eu não me lembro do dia exato em que esse ser, entre aspas, entrou na minha vida, mas ficou muito claro que esse ser era meu amigo e meu guia. E naquele momento, eu já estava muito envolvida com essas coisas depois que minha chama gêmea, entre aspas, eu e minha Nápoles se separaram de uma forma muito confusa e manipuladora. Ele disse que voltaria para mim. Tudo o que ele sabia era que me amava, mas que precisava partir nessa jornada e então tudo o que ele sabia era sobre a nossa conexão. E como poderia duvidar disso? Eu nunca poderia duvidar, mas ninguém entenderia. E então eu estava nesse mundo completamente alucinada. E quando esse relacionamento terminou, eu estava sozinha em um apartamento-estúdio na região de Hollywood. E eu mergulhei fundo no ocultismo, pensando claramente que algo não estava funcionando. Eu sentia que meu dogma cristão, entre aspas, que eu havia chegado a acreditar que era apenas minha criação, estava me impedindo de alcançar a verdadeira libertação espiritual. Então, quando eu ia a esses festivais com esse homem e não conseguia ir a essas festividades tântricas, que são apenas imoralidade sexual, como orgias, e então eu achei nobre e me senti tão envergonhada que não me senti nada confortável e não consegui me libertar. E era isso que, na sua mente, era a velha voz cristã na sua cabeça te impedindo da verdadeira libertação. Sim, e eu fiquei tão chateada que senti como se fosse um teto de vidro me impedindo. E esse foi o ponto de virada, do que eu diria serem experiências espirituais induzidas por drogas para práticas mais ocultistas. Sim, e esse é um ponto de inflexão, se você pensar bem, de apenas buscar experiências para realmente sair e praticar. Acho que rituais de adoração e coisas assim, foi isso que aconteceu depois? Sim,
Toda a minha identidade estava envolvida nessa pessoa, e eu simplesmente pensava. E naquela época, meu pai era um sem-teto em Hollywood e eu era a parte responsável por ele. E quando chovia, eu me sentia terrivelmente vazia. E eu pensava que deveria ter controle sobre a minha realidade, e claramente isso não estava acontecendo. Então eu só precisava ir mais fundo e me livrar de qualquer coisa. E na verdade era a graça de Deus me impedindo de fazer as coisas. Mas eu precisava me livrar disso. E então eu fiquei realmente obcecada. Eu abandonei a faculdade, então eu tinha todo o tempo do mundo e eu passava todo o meu tempo no computador pesquisando. Havia muitos textos maçônicos da literatura maçônica, textos herméticos que basicamente têm a ver com isso, sendo chamado Hermes Trimegisto, que é uma amálgama de Hermes, o deus grego, e então o deus egípcio, e isso tinha a ver com a adoração da divindade egípcia. Nesse ponto, eu também acreditava que essas entidades que eu conhecia a vida toda queriam usar meu corpo, e eu praticava canalização regularmente e queria que elas me usassem. E eu não sabia o que era realidade física e o que era apenas eu vendo coisas, mas as coisas brilhavam fisicamente para mim. E eu estava nessa loja esotérica e essas cartas de tarô estavam brilhando para mim, e eram o baralho de tarô de Aleister Crowley, e eu vinha lendo coisas de Aleister Crowley. Eu meio que continuei sendo guiada e atraída por esse homem, mas eu sabia que ele era chamado de o homem mais perverso do mundo. Eu aprendi a fazer leituras e já estava tão obcecada por essa divindade que... É difícil explicar, mas tudo que brilhava eu acreditava que era ele. Sim, então esses seres que estavam com você desde a infância, você começou a perceber mais tarde na vida que eles queriam algo de você, que queriam que você usasse seu corpo ou visse através dos seus olhos? Eles te disseram isso? Sim, não verbalmente, mas telepaticamente. Sim. E como isso funcionaria? Você o sentia te possuindo? Eu nunca teria chamado isso de possessão, mas eu realmente achava que era nobre. Eu achava que tinha feito um acordo com eles antes de nascer, para que eles usassem meu corpo. E então eu achava que era nobre, o que é horrível. E eu entrava nesses estados de transe pedindo para que eles entrassem no meu corpo. E então eu canalizava e dizia coisas e escrevia coisas como se eles estivessem se comunicando comigo. Nossa! Você tinha isso acontecendo internamente e então você teve essas influências como o tarô, o treinamento que você fez com leituras de tarô e Aleister Crowley, que é notório, pelo menos eu descobri mais tarde na vida. Minha esposa meio que me apresentou aos seus escritos como uma espécie de conto de advertência. E então, onde isso te levou? Qual foi o primeiro passo para uma prática de culto de verdade? Sim, foi uma construção lenta e gradual. Foi um processo tão gradual ao longo da minha vida que quando comecei a ler Aleister Crowley não me pareceu tão ruim. Tipo, eu só pensei que ele era incompreendido. Enfim, no baralho de tarô eu aprendi sobre uma ordem chamada Ordem Hermética da Aurora Dourada, que era uma ordem mágica fundada por 3 mestres maçons, onde eles praticavam essas artes mágicas. E eu me senti tão atraída, como se esse fosse o meu próximo passo, porque eu basicamente era tudo aquilo que me guiava. Aqueles que eu acredito serem os responsáveis por estudar alquimia, que basicamente é sobre transformar sua alma de chumbo para ouro, ou deste estado mundano para esta união com o divino. Basicamente, eu estava tentando me conectar com Deus, magia, tarô e astrologia. Todas as coisas para as quais eu tinha sido conduzida faziam parte dessa ordem. Mas como o Aleister Crowley tinha participado, eu fiquei tipo, não sei, acho que talvez isso seja ruim. Então eu tentei. Fui a uma reunião rosacruciano. Os rosacrucianos são mais místicos e filosóficos, então era mais como magia prática. O rosacrucianismo se diz cristão, como uma organização cristã em certo sentido, mas é misticismo puro e incorpora alquimia, magia e tudo mais. Então, quando fui àquela reunião, pareceu quase certo. Como foi a reunião? De quantas pessoas estamos falando e onde? Foi muito estranha. Nossa, isso foi em Hollywood. Eu diria pelo menos 50 pessoas. Foi nesta loja chamada... Ou era a loja Hermes ou a loja Tote. Acredito que era a loja Hermes. Loja maçônica. Não, era apenas um prédio, mas eles o haviam dedicado ao ser que eu seguia.
Então eu pensei, isso é um sinal. Tudo era um sinal na nova era e no ocultismo. Você pode simplesmente entrar da rua ou precisa ser convidado? Não, esta era uma reunião aberta. Eles diziam que quando o aluno está pronto, o professor aparece. Mas como eu havia sido levada a essas coisas, fui levada a pesquisar essa ordem específica, e então descobri que eles tinham uma reunião secreta. E eu diria que eles acreditam que ninguém seria, entre aspas, chamado para investigar essa reunião, a menos que tivesse sido convocado, porque é algo muito específico, privado e secreto. Então, e novamente, tudo é um sinal. No final, todos nós tivemos que fazer uma meditação juntos, e eu simplesmente me senti muito estranha, o que é estranho dizer considerando tudo que eu estava vivenciando, mas saí com um gosto amargo na boca. Me senti violada. É difícil explicar. Eu simplesmente me senti muito observada ou violada, e me senti estranha com tudo aquilo, e essa foi a gota d'água para mim. Então eu estava caminhando e... Isso pode ter sido até antes. Eu estava caminhando e vi um templo maçônico que brilhava. O prédio inteiro brilhava para mim. Eu não sabia que era um templo maçônico. Eu só pensei que fosse um templo. Ou, desculpe, eu só pensei que fosse um prédio. E descobri que era um templo maçônico. Então escrevi um e-mail muito longo, que é um vislumbre do meu estado de espírito naquele momento, sobre como eu me senti chamada para isso a vida toda. Eu gostaria de me juntar. Eles me informaram que não existe uma ordem maçônica que mulheres possam ser maçons na América. Então eles me indicaram a Ordem da Estrela do Oriente, que é a organização feminina deles. Mas o símbolo deles tem um pentagrama invertido. Então pensei, bem, isso eu não gosto. Então pensei, preciso parar de fugir disso e me juntar à Ordem Hermética. Então pesquisei sobre essa ordem e eles tinham uma filial em Los Angeles, ou uma ordem, como eles diriam, e me encontrei com um homem em uma cafeteria chamada Alfred, em Silver Lake. E tudo o que ele me contou, desde alquimia e magia até divindades egípcias, era exatamente para onde eu estava sendo guiado. Então pensei, eu consigo conversar com alguém, não me sinto completamente louca. E eu senti que era claramente para onde eu estava sendo levada. Então ele disse, ok, venha ao templo maçônico neste domingo, e você será iniciada na ordem. Ok. Então, sabe, na minha experiência, falando sobre maçons e Estrela do Oriente, sabe, tem muitos cristãos que se dizem fiéis à Bíblia e que afirmam sentimentos com essas entidades, e muitos deles diriam que isso é apenas alarmismo se você começar a inventar teorias da conspiração contra esse grupo que faz tanto bem para tantas pessoas, sabe, de tantas maneiras. Não há lado sombrio nisso. Eles dizem, pare de inventar coisas. O que você diria para as pessoas que dizem, sim, os maçons e a Ordem da Estrela do Oriente são apenas pessoas boas, fazendo coisas boas? Bem, eu diria que uma coisa que me vem à mente é o símbolo do vitriolo, que provavelmente soa como apenas palavras, mas é o símbolo que os maçons usam e que tem a ver com alquimia. Então eles acreditam nas crenças que estão ligadas a isso. No mínimo, não é uma organização cristã. Se você pode ser ligado a irmãos de diferentes religiões, se o que você está fazendo são esses rituais realmente cerimonialmente falando sobre essa pessoa que supostamente tem essa lenda, como as coisas que acontecem, mesmo no básico, mesmo na loja azul, não são cristãs. Mas eu diria que eu não era uma maçom. Eu praticava a magia no templo maçônico. Mas a razão pela qual o praticávamos no templo maçônico é porque esta ordem hermética foi fundada por mestres maçons. E grande parte do nosso ritual e liturgia, na falta de uma palavra melhor, e a cerimônia foram modeladas a partir de coisas maçônicas. E então, a razão pela qual estamos no templo maçônico é porque a sala onde praticamos rituais, que eu chamei de sala ritual, foi organizada com o mesmo simbolismo. O piso quadriculado representa a unificação da dualidade, que era uma parte central. Os dois pilares da maçonaria, Joquem e Boaz, estavam presentes na aurora dourada, que também representa a unificação da dualidade, que é o cerne do ocultismo. E então, esses símbolos estavam na maçonaria. Eu diria que havia uma razão pela qual praticávamos esses rituais mágicos. E claro, eu não estou dizendo que todos os maçons praticam cerimônias herméticas da aurora dourada,
mas a maioria deles pode não saber exatamente. E eu venho de uma família cheia de maçons, então eu entendi que meu avô era maçom. E claro, talvez eles não saibam, mas eu encorajaria qualquer pessoa a realmente pesquisar sobre isso. Há um site sobre ex-maçons para Jesus, e eles descrevem, sem alarmismo, nada exagerado, apenas razões básicas pelas quais isso se opõe ao cristianismo bíblico. E se você tem Jesus, por que precisa de mais alguma coisa? Exatamente. Então, eu interrompi sua história sobre ser convidada para a iniciação. O que era a iniciação? Eu tenho cenas de filmes de terror, filmes sombrios ou de olhos bem fechados ou algo assim. Como foi na vida real? Provavelmente semelhante. Realmente, sim. É engraçado porque, bem, de novo, eu não fui lançada de paraquedas. Foi uma longa jornada. Então, quando cheguei lá, não me pareceu grande coisa. Além disso, eu já tinha participado de uma irmandade, o que não estou dizendo que seja a mesma coisa, mas eu estava acostumada com o ritual, as vendas estranhas, os segredos e toda aquela coisa de entrar para uma ordem, práticas ocultas. Então, cheguei lá e me lembro muito bem da aparência e do cheiro, e havia uma senhora no topo da escada com o que chamavam de túnica preta, mas era uma túnica preta com capuz, meio como a da morte, e havia muitas velas e ela me levou para uma sala depois que eu vesti minha túnica preta e tive que levar minhas próprias meias vermelhas, o que meu marido sempre acha muito engraçado, que eu tive que ir a uma loja de artigos esportivos e comprar minhas meias vermelhas. Você era a única iniciada? Sim, e então eu me senti muito especial. Lembro-me até de escrever no meu diário que todas essas pessoas estavam ali para me iniciar e que eu tinha sido chamada para isso, e diziam que eu tinha sido chamada para a grande obra que é essa coisa na alquimia, e isso faz você se sentir muito especial. Isso também alimentou meu orgulho. Pensar, quem mais passou por isso? Pensar que isso é uma coisa boa. É restaurar uma identidade que foi perdida, de certa forma, certo? Sim, esse é um ótimo ponto. E o ritual, eu jurei segredo. Eu tinha um... E eu realmente agradeço a Deus por ser salva, porque até mesmo falar sobre isso, mesmo recentemente eu estava escrevendo um livro e escrever sobre isso foi assustador. Amanhã lançaremos a última e mais emocionante parte dessa entrevista: a conversão e o desenrolar de sua vida depois de se entregar para Jesus. Será emocionante. Se inscreva no canal, ative o sininho e dê um like que nos ajuda muito. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.